Todos nós somos bilionários de vocábulos, sabe? De termos, e a gente esquece disso. A gente volta e meia usa a linguagem de uma maneira utilitária, ou seja, a gente usa ela para se comunicar só, para sobreviver. Isso equivale para mim um pouco a usar a comida só para sobreviver. E eu acho que dá para ter uma relação mais gastronômica com as palavras. Dá para cozinhá-las, dá para refogá-las, dá para brincar de combiná-las de uma maneira insólita. E eu acho que esse é o fazer poético. E quando o espectador percebe que ele tem esse poder também, isso é revolucionário. Quanta história uma única palavra carrega? Há quantos milhões de anos ela começou a ser usada? E por que, do nada, uma palavra se torna desgastada, perde a força, perde o charme, ninguém aguenta mais ouvir falar dela? Esses e outros questionamentos estão na cabeça de Gregório do Vivier e conduzem a peça O Céu da Língua. O ator e escritor é o entrevistado desse episódio. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. Gregório do Vivier é ator, escritor, poeta, roteirista, humorista, um dos criadores do programa Porta dos Fundos e do Greg News. Entre outros projetos, é autor dos livros A Partir de Amanhã, Eu Juro que a Vida Vai Ser Agora, da editora 7 Letras, Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang e Put Some Farofa, ambos da Companhia das Letras, entre outros títulos. Ele está em cartaz com a peça O Céu da Língua, que tem direção de Luciana Paz e que já foi exibida nas principais capitais do país e também em Portugal. Na conversa com Gama, Gregório fala dos caminhos para a inteligência artificial não roubar suas palavras, lista as coisas que ele ama e odeia na poesia e no teatro e de como foi chegar a um formato de peça que reunisse todos os seus interesses. Escuta esse nosso papo. Gregório, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, que delícia estar aqui. Olha, o personagem da sua peça, ele começa dizendo assim, ele diz que, na verdade, a poesia é inútil. E a editora Fósforo lançou aí recentemente um livro chamado O Ódio pela Poesia, do Ben Lerner. E eu queria ouvir de você de onde vem esse ódio, assim, você acha que ele existe mesmo? Você participou aí de um festival de poesia recentemente aqui em São Paulo. Você sentiu esse ódio no ar? Como é que é isso? Cara, eu acho que o ódio à poesia, ele faz parte e ele tá dentro do amor à poesia. São coisas totalmente compatíveis. Inclusive, eu acho que as pessoas que mais amam poesia costumam odiá-la também. E acho que isso daí não é só restrito à poesia. De modo geral, né? As grandes paixões, elas convivem bem com o ódio. Eu sinto isso pelo teatro, igualzinho. Eu sou obcecado pelo teatro, eu vivo disso, eu só faço isso da minha vida praticamente. Estou em cartaz 30 dias por mês, quase. Mas odeio ao mesmo tempo. A peça, por exemplo, quando é ruim, eu odeio o teatrão, odeio... Sei lá, acho que talvez eu passe mais tempo odiando o teatro quase do que amando. Acho que é pau a pau. E acho que a poesia é a mesma coisa. Odeio sarau. Puta que pariu. Odeio récita. Odeio gente pegando um livro e lendo, declamando. Odeio rimas. Odeio amor com dor. Odeio tantas coisas na poesia, sabe? E frequentemente me vejo cometendo elas. Mas é uma relação de amor e ódio que desde pequeno eu tenho. Eu pedia para minha mãe para ir ao teatro, que eu era fascinado com teatro, e chegava no teatro e ficava morrendo de medo, berrando, não, me tira daqui. Aí minha mãe me levava para fora, ela, eu quero voltar. Eu voltava. Então eu sempre tive uma relação com arte de um misto de pavor e adoração. E quando esse sentimento aparece? Quando você, por exemplo, odeia a poesia? Eu odeio a poesia quando o poeta acha que ele é uma pessoa especial, quando ele acha que ele está numa torre de marfim e que os outros réis mortais são diferentes. É aquele mito que começa, enfim, que é muito antigo, não é? Mas tem vários expoentes, em geral os poetas românticos acreditavam muito nisso, né? Da poesia condoreira, que eu adoro, inclusive, por acaso, do Castro Alves, mas não só. O Baudelaire, que é outro que eu adoro, mas tem o mito do albatroz, que o poeta seria esse albatroz que voa lindamente, mas exilado no chão, no meio dos outros bichos. O albatroz não sabe andar. O albatroz é ridículo o jeito que ele anda. Por quê? Porque suas asas estão tão grandes que ele se atrapalha com as próprias asas e não consegue simplesmente andar, que é uma coisa que animais bem menores e mais simples fazem.
perfeitamente. Então, essa metáfora dele basicamente explica que o poeta, no mundo real, ele tem uma inadequação justamente porque ele voa tão alto. Eu entendo a metáfora dele e eu amava esse poema quando eu era mais novo, me identificava com o albatroz. Hoje me incomoda essa ideia de que o poeta é o albatroz. Eu acho que ele é muito mais parecido com um sanhaço, um pardal, um pássaro desses mais corriqueiro que vive, ou até um pombo, às vezes, sabe? Eu acho que ele é o poeta, ele está nas praças, ele não está nos píncaros. A poesia, para mim, tem que ser catada do chão, sabe? E não colhida lá nos altos dos píncaros da glória da Torre de Marfim, não. Então, a poesia que me incomoda hoje é essa que acredita que o poeta é um ser iluminado, diferente do seu público. Eu rejeito isso com todas as forças, me dá uma implicância muito profunda. Mas a poesia hoje, por exemplo, ela está muito nas redes, ela aparece bastante, ela vira conteúdo. Você disse aí numa entrevista lá na Feira do Livro que tenta fugir disso, tenta fugir de escrever com o objetivo de aparecer ou de se adequar a uma demanda das redes, né? Enfim, queria que você falasse disso. Como é que você se blinda desse lugar que hoje a poesia também ocupa? Pois é, eu acho que a poesia não combina muito com a tela, sabe? Porque eu acho que o meio tem muito a ver com a mensagem, né? Como disse lá o Marshall McLuhan. E eu acho que você vê poesia numa tela, num algoritmo, scrollando entre um vídeo de uma pessoa vendendo produto de skincare e um bombardeio em Gaza. Ali no meio daquilo é muito difícil você estar com óculos de ver a poesia. Eu acho que a poesia ela precisa de um olhar carinhoso, cuidadoso. Ela precisa de clima para acontecer. Eu até digo isso na peça, né? Que às vezes você gosta de poesia, mas você precisa de um clima para entrar nela. Por isso, às vezes, você está almoçando e a pessoa vem perguntar, você curte poesia? E agora não, com frango na boca, não vou conseguir curtir a poesia, porque eu acho que ela precisa mesmo de um olhar. E esse olhar, ele precisa de um certo ócio, de um certo descanso. Por isso, às vezes, é difícil encontrar um lugar para a poesia da nossa vida hoje. Porque, embora ela seja colhida do cotidiano, ela não se encaixa, eu acho, numa timeline muito facilmente. Ela não serve muito para vender shampoo, sabe? Então ela fica meio perdida ali no mundo do algoritmo. E para mim, o barato dela é justamente tirar a gente da tela, do tempo da tela. A melhor poesia, para mim, é a que tira um pouco a gente da timeline, e não o contrário. Então, uma poesia numa timeline é um contrassenso, porque se ela for boa, ela vai te fazer olhar para outro lugar que não para a tela. Pois é, embora haja essa inadequação do lugar que ela está ocupando, mostra também o interesse maior das pessoas por esse universo, né? A sua peça escancara esse interesse do público nessa investigação das palavras, né? Da origem do português, o interesse etimológico mesmo, né? O Caetano Galindo também acaba de lançar um livro sobre esse tema, chama Na Ponta da Língua. Enfim, será que tem esse interesse maior na língua, nas palavras hoje em dia? Por quê? Eu acho que tem. Tem pelo fato de que a língua é o que a gente tem acesso gratuitamente. É uma das poucas experiências gratuitas hoje. Tudo é cobrado. O uso da língua e das palavras ainda não é tarifado, né? Ele não conseguiu ainda ser cobrado. Então a gente consegue, todo mundo tem acesso às palavras. É um prazer gratuito, lúdico e que une gerações. A criança adora brincar com a palavra, por exemplo, e as pessoas mais velhas também gostam de acumular palavras. Então eu acho que o prazer verbal, ele é talvez inerente a todo ser humano, praticamente. Todo ser humano que eu conheço gosta de brincar com as palavras. A gente vai perdendo, às vezes, isso na correria da vida. E eu acho que a poesia que eu gosto é aquela que atenta a gente para a riqueza, para o tesouro que a gente tem ao falar uma língua. Todos nós somos bilionários de vocábulos, sabe? De termos, e a gente esquece disso. A gente, volta e meia, usa a linguagem de uma maneira utilitária, ou seja, a gente usa ela para se comunicar só, para sobreviver. Isso equivale, para mim, um pouco a usar a comida só para sobreviver. Então, comer pílulas, feito aquela do Dória, se alimentar de farinata. Às vezes a gente vive com as palavras assim, só usando para pedir coisas ou tal. E eu acho que dá para ter uma relação mais gastronômica com as palavras. Dá para cozinhá-las, dá para refogá-las, dá para brincar de combiná-las de uma maneira insólita. E eu acho que esse é o fazer poético. E quando o espectador percebe que ele tem esse poder também, isso é revolucionário. E para mim, daí que vem, acho que o sucesso da peça e também do livro do Galindo,
que eu amo. A gente perceber que 40 séculos nos contemplam a cada vez que a gente fala oi, cada vez que a gente fala não. Tem muitos séculos, tem muita história em cada uma das pequenas palavras que a gente usa e muitas possibilidades poéticas também. E, Gregório, falando desse apetite, né? Porque eu acho que isso é apetite que você e outros poetas têm aí pela palavra, né? Para quem olha a palavra e fala, nossa, que bonito. Então eu queria falar de inteligência artificial, que chega para quebrar esse barato, né? A gente está com uma pauta aqui na Gama que a gente está perguntando isso justamente para escritores, para editores. Como é que a gente preserva? Como preservar sua escrita, a nossa escrita em tempos de inteligência artificial? Como que a gente mantém esse apetite pelas palavras, esse sabor, né, das palavras? Eu acho que uma das coisas que a gente tem, que a inteligência artificial jamais terá, é o prazer lúdico, justamente, com a palavra. Ela não sabe o que é isso, ela não sabe o que é ter um corpo, ela não sabe o que é falar uma palavra, ela não sabe o que é ouvir uma palavra, ela não sabe o que é a corporalidade das palavras, a manifestação delas no nosso corpo. A inteligência artificial me deprime profundamente, sobretudo a maneira como ela lida com linguagem. Ela produz textos que, para mim, são o exemplar do que tem de pior, em geral, que é aquele suco de obviedade, aquele texto que é um processador de tudo que já foi dito. Então, ela, por definição, não fala nada de novo, não sabe falar, porque ela é justamente algo feito para cumprir as expectativas de acordo com aquilo que ela viu acontecer. Então, eu acho que o prazer lúdico de inovação, de geração de novas palavras, de invenção e de corporalização das palavras também, de corporificação delas, perdão, da gente conseguir trazê-las para o corpo, só a gente tem. Então, para mim, poesia é tudo aquilo que a inteligência artificial não sabe fazer, por definição. Se ela souber fazer poesia, ela vai ter que mudar a definição. Porque eu acho que a poesia é o que nos define como seres humanos, né? Eu acho, na minha opinião, pelo menos. É a gente conseguir enxergar as coisas para além das coisas, é conseguir imantar as coisas de outros significados, é conseguir falar que uma coisa é outra coisa, mesmo ela não sendo, isso ser verdade também. Então, é tudo que não é literal, é investir as coisas no significado que elas não têm, é imprimir sentido ao mundo. Eu acho que isso é algo que uma IA ou uma máquina só sabe fazer copiando a gente. Então, para mim, não tem nada mais broxante do que o contato com ela durante o ato criativo, sabe? Porque ela nos faz sentir burros, porque ela faz as coisas muito rápido, mas, ao mesmo tempo, ela que é a burra, porque ela só faz rápido e faz mal. Então, a gente deixa de fazer, às vezes, porque fala, isso daí ela vai fazer melhor do que eu, e ela vai nos tornando meio estéril. Então, eu acho que tudo aquilo que o contato com outro ser humano tem de revolucionário, porque para mim não tem nada mais rico do que uma conversa, do que ouvir, não precisa nem participar, ouvir uma conversa, não tem nada mais poético do que isso. A gente ouvir uma conversa alheia, tem tanta poesia ali, num trechinho que você capta, e ao mesmo tempo não tem nada de menos poético do que uma conversa com uma máquina que tem ali todos os livros do mundo e ao mesmo tempo não tem o mais essencial, que é um coração batendo, é uma epiderme, sabe? Tudo que é a experiência humana, que para mim é daí que deriva a poesia, não é da leitura de 1 milhão de livros. E, Gregório, escrever depende um pouco ou muito de você ter autoconfiança, né? De você acreditar no seu jeito de escrever, nas suas escolhas. E aí eu fico observando aí as novas gerações que trabalham com texto, né? Os jornalistas ou não, e me pergunto, como é que eles vão acreditar no próprio texto, sendo que tem uma inteligência artificial, uma máquina, uma ferramenta dizendo que aquilo está errado, de que aquilo poderia ser de outro jeito? Como eles vão conseguir botar eles mesmos ali no texto com essa comparação constante aí? Exatamente. Ele faz as coisas num tempo que é meio sobre-humano, é meio alienígena, é nanosegundo. Isso deixa a gente desesperado, porque a gente trabalha em termos de minutos, no melhor dos casos, né? E então isso é desesperador, é vertiginoso e é deprimente. Eu acho que parte da depressão dos jovens tem um pouco a ver com a inteligência artificial, sim. Ela tem outro tempo, ela não tem corpo. Então os jovens estão lidando com uma máquina, achando que é gente, porque fala como se fosse gente. Oi, tudo bem? Me dá um texto. Então lidando como se fosse uma assistente, mas ele é que está se tornando assistente, sabe? Desse ser meio divino, meio monstruoso, meio diabólico, meio demoníaco, que veio para nos superar. E eu acho que nunca vai nos
superar, a não ser que a gente sirva, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas vivem para servir a inteligência artificial, não o contrário. Então, a pessoa acha que ela tem um assistente ali, mas ela tem, na verdade, uma pessoa que veio para suplantá-la. Agora, a única maneira dela nos suplantar é a gente se dobrar a ela. Eu digo assim, continuar usando. Por isso que eu sou meio ludista, sabe? Né? Os Ned Luddus, aquele cara que se revoltou com as máquinas na Inglaterra industrial ali, ele era contra a Revolução Industrial. Ele viu que aquilo ali ia acabar com o trabalhador, ia piorar a qualidade de vida dele, ele começou a quebrar as máquinas, ele começou a gerar um movimento na Inglaterra que era o ludismo, de pessoas que quebravam máquinas. Eu estou um pouco assim, sabe? Se eu pudesse desligar, puxar a inteligência artificial da tomada, eu puxava. Porque ela, além do que ela vicia as pessoas estão viciadas, sabe? Muita gente que eu conheço está viciada. E aí, como todo vício, não é algo que te faz mais feliz, necessariamente. É algo que facilita a sua vida, que são coisas diferentes. Facilitar a sua vida e torná-la mais feliz, sabe? Então, eu acho que ela nos desempodera, tira a nossa libido, do tesão do texto, sabe? Do tesão, é uma coisa que não tem graça, é um pouco como... O cara que jogava Go, o melhor jogador de Go do mundo, Go é tipo um xadrez, né? Mas acontece pro xadrez também, o melhor jogador de xadrez do mundo, o Kasparov. Depois que perdeu o computador, ele perdeu a graça. Praticamente se aposentou. Mesma coisa aconteceu com o jogador de Go, o melhor jogador do mundo de Go, que é o xadrez da China, mal comparando, ele se aposentou. Se aposentou com 30 anos, quando perdeu pro computador. Falou assim, qual é a graça de eu jogar uma coisa que o computador joga melhor do que eu? Não tem graça. Mas a pintura, por exemplo, quando chega, a fotografia quando chega, transforma a pintura também. A pintura teve que se reinventar quando chega a fotografia, por exemplo. Teve, exatamente. Então, acho que o que isso tem para nos ensinar é que isso nos obriga, artistas, a criar uma arte que não seja algorítmica. Porque hoje me irrita ver gente criando coisas que poderiam ter sido criadas pelo algoritmo. Esteticamente tem muito isso, né? Tem muito... Tem um grafite que parece gerado por IA, por exemplo, um tipo de arte de rua. Tem um tipo de poesia de Instagram que parece gerado por IA. E aí, eu acho que a gente tem que estar com os olhos mais atentos para tentar não ser algorítmicos, mesmo que não tenhamos usado. Porque, às vezes, a gente está sujeitando nossa criatividade ao que vai viralizar. Isso daí já é algoritmizar a nossa vida. A gente está servindo a um desejo de uma timeline, e isso é deprimente. Eu acho que a arte é o contrário disso, sabe? É você justamente não se sujeitar a qualquer tirania, seja ela da timeline do algoritmo, ou de um tirano, ou do mecenas, ou do dinheiro, ou do que for, e conseguir criar alguma coisa de novo. Acho que isso que é arte. Você conseguir dizer uma coisa que seja ao mesmo tempo nova e pertinente. É isso que é revolucionário no artista, seja ele um poeta, um artista visual, ou o que for. Tem uma coisa interessante na sua peça, que ela parece a junção de tudo que você produz, né? Poesia, humor, esquete, investigação de palavras, enfim. Quando você se deu conta, falando em produção aqui na sua vida, que dava pra juntar, pra fazer tudo ao mesmo tempo, assim? Pô, que boa pergunta. Eu adorei a pergunta. E é novo mesmo, você tem razão. Pela primeira vez nessa peça, acho que eu consegui juntar várias coisas que eu amo e botar tudo junto e funciona, porque eu estou muito surpreso, porque antes eu achava que humor eu fazia num lugar, crônica em outro, eu fazia, tinha os sketches do Porta, tinha as crônicas da Folha, tinha meus poemas e tinha, claro, as peças que eu fazia. Realmente, essa peça, ela junta várias paixões e várias linguagens. Ela é meio rapsódica, no sentido que começa cômica, mas tem poesia e tem uma música, e ela tem no meio uma coisa quase didática, meio TED Talk, meio aula, e no final termina com um poema. Enfim, tem realmente um passeio por gêneros, que é o que eu estou mais feliz, na verdade, com ela, é isso. A gente tem encontrado um gênero meio novo. Porque no Greg News me incomodava um pouco eu fazer um gênero que era meio importado, né? Um gênero do Comedy News. Eu amava fazer, mas ele tinha algo de franquia, quase, de filial. E eu acho que nessa peça consegui criar algo, dizer algo novo, mas de uma maneira nova, que é uma maneira que eu acho que no fundo acaba sendo bem brasileira, porque a gente adora os híbridos, a gente adora os ornitorrincos no nosso país, não é? A gente gosta de criar, acho que, linguagens que não são formais, não são pré-existentes. E essa peça é meio isso mesmo, é um formato novo que assim, onde cabem minhas paixões, a poesia, o humor, o teatro, a música,
Então, isso que eu estou mais feliz, descobrir que as coisas podem conviver muito bem. Essa esquina do humor com a poesia, ela é muito rica, e nela cabe também a música, e cabe também o deslumbramento, o espanto com o mundo, com as palavras, cabe a política, claro, porque tudo é política, enfim. Mas está tudo ali. E o que eu estou feliz é de ver que quando você fala de uma coisa que você ama muito, no meu caso, a linguagem, as palavras, você junta várias pessoas ao seu redor. E pessoas que amam a mesma coisa, elas costumam se amar também. Então, estou feliz de descobrir que essa peça está juntando as pessoas ao redor das palavras. As pessoas me escrevem depois falando que voltaram a escrever ou voltaram a se reunir com o seu grupo de leitura e que elas voltaram a se reunir e pensar sobre as palavras. Às vezes é só isso. O poder, depois que você sai de sua peça, não para de pensar nas palavras que eu uso. Isso que me deixa mais feliz, sabe? Botar uns óculos, assim, mudar um pouco os óculos das pessoas para elas enxergarem a poesia que as rodeia. Eu acho que elas devem sair também pensando em nunca mais usar a palavra atravessamento. Pois é, Laura, tem isso, né? Atravessamentos, afetos. Eu acho que você dá um manualzinho ali de palavras que estão muito desgastadas, e aí você começa a se observar e falar, meu Deus, não posso usar essa palavra. Então, eu queria te perguntar sobre isso, assim, para fechar. Se tem aí, se você descobriu algum antídoto contra o desgaste das palavras, assim, né? Se você fica vigilante em não usar determinada palavra? Fico muito. Enfim. Tem coisas que eu odeio. Espero que esse e-mail te encontre bem. Sabe? Uns anglicismos imbecis. Porque no fim do dia o que importa... Isso não existia até outro dia. Eu dá uma raiva desse tipo de construção, sabe? Mas eu tenho sim, eu acho que o antídoto é eu tento escrever de uma maneira mais próxima que a gente fala, assim, a gente lembrar da oralidade da fala, e que a escrita, na minha opinião, ela é uma maneira, claro, de viver a oralidade, de transmitir a oralidade, mas para mim, os escritores que eu mais gosto não escrevem muito diferente do que eles falam, entende? Então, o que me incomoda mais na escrita, às vezes, são esses termos de atravessamentos e empoderamentos, ou, sabe? E isso que eu acho que ninguém fala assim, cara. Não é que, de repente, começaram a escrever assim? Ou pior, quando as pessoas falam assim, é pior ainda. As pessoas estão falando, imitando alguém que escreve assim. Então, me incomoda tudo que é muito engessado. Então, vamos tentar ter uma relação com as palavras menos empolada, sabe? Porque a palavra ela pode muito bem servir, ela pode servir para unir, e no modo dos casos é isso que ela faz, a palavra serve para você conhecer o mundo que tem dentro da minha cabeça e eu conhecer o mundo que tem dentro da sua, são mundos que a gente só consegue acessar através da palavra, não tem outra maneira de eu conhecer o mundo que existe dentro de você, a não ser através das palavras. Então, a tecnologia é avançadíssima da gente conseguir sair um pouco desse universo que a gente tem dentro de nós e conhecer um pouco outros universos. Então, essa tecnologia é espetacular e insuperável. Ao mesmo tempo, ela também pode servir para excluir aqueles que não entendem a palavra que eu estou usando. Então, tem palavras que servem para isso. E a função, às vezes, de um atravessamento é você dizer que você não usa palavras simples como é algo que me tocou. Você vai falar, é algo que me atravessou. E imediatamente você ganha um degrau na escala humana, você sobe um pouco acima dos réis mortais rumo a essa torre de marfim da poesia. Você não fala mais meus avós. Mas atravessamento é diferente de você ser tocado por alguma coisa. Você ser atravessado é tipo arrebatador, com perdão dessa palavra. Né? Me arrebatou. Tá bom. Já me ganhou, então. Eu também mudo muito de ideia. Tem palavras que eu tô com ódio, de repente elas me ganham. Aos poucos elas vão me ganhando. Uma que está me matando agora é num lugar. Estou aqui, Luara, num lugar de poeta, sabe? Mas num lugar de comediante, tem um lugar da palavra que é um lugar que... E o pior é que a implicância, ela é contagiosa, não é? Então, tem umas coisas que um passa para o outro. Então, o Mário Sérgio Conte passou para todo mundo da Piauí a implicância com uma espécie de. E eu não tinha problema com uma espécie de. Até que os amigos falaram assim, Greg, você está falando espécie de, e não precisa, sabe que esse é o grande inimigo do Conte. Depois que eu percebi que toda vez que você fala uma espécie de, você não precisaria ter dito, porque ele é só um lugar, é só uma gordura a mais, assim, uma firula linguística, aí eu parei de falar, eu estou com ódio também. Então é até um problema você falar de coisas que você odeia, porque isso contamina as pessoas. E claro, a língua é viva e todo aquele papo, eu sei que é. Mas como todo ser vivo, tem coisas insuportáveis, né? Tem cachorro vivo também, que é muito chato. Tem cachorros que são adoráveis. Desculpa se eu vou irritar agora os
os donos de pet. Muito obrigada, Gregório. Prazer imenso falar com você. E a sua peça volta pra cá ou não? Pra São Paulo? Volta! Vou fazer dia 2 de agosto no Teatro Municipal. Olha que barato. Parabéns! Sensacional. Valeu! Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com a psicanalista Ana Suis sobre narcisismo e amor, com Vinícius Calderoni e Tiago Amaral sobre dar a vida a um amigo por meio da doação de órgãos. Já falamos também com Giovanna Madalosso sobre maternidade hoje. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.